dia vão em Feira Preta, que é o maior festival de cultura negra e economia criativa da América Latina. Um festival que é construído, que foi idealizado, pensado por uma mulher preta chamada Adriana Barbosa e que traz no seu DNA, desde o início do pensamento até a montagem e a apresentação aqui hoje para vocês, uma maioria de profissionais negros trabalhando. Nós estamos falando de 800 profissionais atuando para que um festival dessa magnitude esteja de pé, e 93% deles são pessoas negras. É muito bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Terceiro dia, é um prazer imenso. Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Aqui é o Palco Aiô, o Palco Alegria. Nosso principal patrocinador é a Vivo. E aí a gente tem outros apoiadores também ao longo da Feira Preta. E eu quero aproveitar para agradecer que é o pessoal do Doritos, Budweiser, Mercado Livre, Seda Beats e Mercado Pago. Agradeço demais a todo mundo. Falar para vocês que a Vivo, que está patrocinando o nosso palco AIO, está com um stand, que é o stand Vivo Meu Negócio, lá na Praça Central, perto do palco Axé, onde os afroempreendedores podem entrar lá para descobrir soluções de tecnologia para vocês poderem alavancar os serviços de vocês. Gente, eu estou muito feliz aqui. Aliás, felicidade é o tema da feira esse ano, né? Felicidade é a nossa revolução. E, como eu tenho repetido aqui, todos os dias de trabalho não tem coisa mais bonita do que gente preta sorrindo. É aquilo que diz e cantou Dona Ivone Lara, né? Um sorriso negro traz felicidade, traz muita felicidade. Gente, o próximo painel é um painel bilíngue. Quem precisar, a gente tem aqui, na lateral aqui da plateia, a gente tem os rádios de tradução, tá? Quero agradecer também o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube. Muito obrigada. 3 dias, tem muita gente que está acompanhando todo esse conteúdo aí já há 3 dias, e eu estou feliz de estar com vocês esse tempo todo. Sejam sempre bem-vindos a qualquer momento. E como a gente sabe que esse conteúdo vai ficar aí para a vida toda aí nas redes sociais, então que a felicidade preta, que o brilho, a luz do sorriso negro invada a vida de vocês. Bora começar com o painel? Bora descobrir. Vocês sabem que eu sou uma mulher do candomblé, sou uma mulher de terreiro, orgulhosamente. E nas religiões de matrizes africanas, Iroko, que é uma árvore na África, Iroko é um orixá. E é um orixá que representa essa árvore, que para nós, no candomblé, representa longevidade, representa história de vida e respeito aos nossos mais velhos. E o tempo é justamente o tema do nosso próximo painel. A gente quer falar de longevidade, a gente quer discutir como é que anda a vida dos nossos mais velhos e das pessoas pretas aqui no Brasil. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto agora? E aí eu já vou montar esse painel maravilhoso que está vindo aqui, chamando essas pessoas incríveis que vão entrar. Eu quero que vocês batam muitas palmas para essa mulher que, aos 48 anos, tem mais de 2 décadas de experiência como produtora de moda e figurinista. Ela é baiana, se tornou referência em estilo de vida e autocuidado para mulheres 40+. Eu estou falando da Vládia Góes. Chega mais, Vládia! Maravilhosa, sente-se aqui, por favor. Essa próxima mulher que eu chamo aqui, maravilhosa, minha amiga, nasceu no dia de Natal, gente. Ela cresceu lá no Jardim Ataliba Leonel, que fica na zona norte de São Paulo, e hoje ela está lá no Jardim Cachoeira. Ela é uma artista, filha da Maria Aparecida. Foi dela que ela herdou a garra, o gênio forte. Aliás, lá na casa dela só tem artistas. Ela é uma mulher das tecnologias. Eu estou falando de Dona Jacira. Cadê Dona Jacira? Bora, Dona Jacira!
nossa tecnóloga ancestral. E aí a gente vai trazer também uma ativista pelas causas negras e feminista, que desde os anos 80 vem atuando aí. Nos anos 90, inclusive, ela criou a Fundação Baobá, que educou centenas de crianças negras sobre as artes e a cultura africana. Eu estou falando da Cristina Mendonça. Cadê a Cristina? Venha, Cris. Sente-se, meu bem, fique à vontade. E para mediar essa roda maravilhosa, eu tenho o prazer de chamar a minha colega de TV Cultura, com mais de 15 anos de experiência no jornalismo cultural, atuou como repórter na área de educação, sustentabilidade, abriu portas para que muitas mulheres e homens negros pudessem enxergá-la como referência no jornalismo brasileiro. É uma herdeira de Glória Maria, eu estou falando de Didi Couto. Minha referência. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Que bom que a gente está aqui juntos, juntas, juntas. Quando a Cris estava anunciando todo mundo, pensando na trajetória dessas mulheres e pensando também muito quando a Cris me anunciou, dizendo assim, minha referência. E aí eu pensei, nossa, estou construindo alguma história. E é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Sobre você olhar para trás e pensar, deixei algum legado. Alguém, de alguma forma, olhou para a minha trajetória e conseguiu uma inspiração para construir a dela. E a gente está com 3 mulheres que vão, a partir das histórias delas, fazer com que a gente reflita sobre o que é envelhecer, o envelhecimento. E o envelhecimento numa perspectiva aqui, que é importante a gente discutir, que é o envelhecimento das mulheres e o envelhecimento da população negra. A gente sabe que esse recorte é importante para a gente entender e para a gente avançar. Na nossa cultura, na cultura negra, a ancestralidade deve ser reverenciada. Mas como a gente está fazendo isso agora? Será que estamos fazendo isso agora? Será que estamos cuidando dos nossos mais velhos? E outras questões que a gente vai trazer aqui com essa mesa, com esse painel. Em que momento a gente começa a construir o nosso envelhecimento? Como a gente se prepara para essa trajetória, para essa jornada? Eu quero muito ouvi-las sobre isso. Principalmente, e eu quero passar a palavra para vocês aqui antes de dar alguns dados importantes, um recorte importante sobre o que é envelhecer sendo uma pessoa negra no Brasil. É importante que a gente saiba que existe muitas diferenças. E a trajetória da pessoa negra, desde o nascimento, se a gente pensar até antes do nascimento, na barriga, a gente tem muitos problemas, por exemplo, de mortalidade infantil, problemas dessas mães. Tudo isso faz com que a nossa trajetória traga mais desafios para que a gente tenha uma velhice saudável e também o conceito do bem viver realmente está integrado na nossa vida. Vamos dar um oi primeiro, antes de começar todo esse papo? Cris, boa tarde. Boa tarde, eu sou Cristina Mendonça e oi para todo mundo. Oi, tá caindo fulor, tá caindo fulor, tá caindo fulor, tá caindo fulor, lá no céu, cá na terra, tá caindo fulor, lá no céu, cá na terra, tá caindo fulor. Essa sala muito me honra. Boa tarde a todas, todos e todes, né? Eu estou com o cabelo colorido, com uma roupa colorida, de óculos. Acho que é tudo isso. Deixa eu dizer uma coisa. Acho que em 2021 ou 2022 foi lançado aqui nessa sala a minha primeira música e o meu primeiro documentário, que foi dirigido pelo meu filho. Aqui eu realizei um sonho. Um dia eu disse à minha mãe que eu não seria empregada doméstica. Hoje eu trago a minha filha, minhas 2 netas. Algumas não vieram,
mas é sobre isso. Eu sobrevivi. Boa tarde. Oi, alô, som. Alô. Tipo, até sem palavras. Depois dessa fala, eu sou Vládia Góes, como eu me autodenomino, belérrima sempre, perfeita, jamais. Maravilhosa. Bom, a gente está numa mesa que vai falar sobre longevidade negra e bem viver. Envelhecer é um privilégio para a gente? E aí, os dados mostram que sim, que, infelizmente, é um privilégio para a população negra. A gente tem no Brasil, pelos dados do IBGE, 55% da população autodeclarada negra. Só que quando a gente faz um recorte, pegando dentro desse universo populacional também, se você faz um recorte da população negra com mais de 60 anos, nós somos 47% da população. E aí o que os pesquisadores levantam a partir desses dados é: o que aconteceu que nós somos 56% na idade adulta e representamos 48% da população depois dos 60 anos? Por que perdemos os nossos antes? O que faz com que a gente tenha essa queda drástica quando você pensa na longevidade do povo negro? E a expectativa de vida também do povo negro é menor do que a pessoa branca no Brasil. E a gente sabe, e a gente começa um pouco sobre isso, falando sobre isso, que é a nossa trajetória, de dores, uma trajetória também ligada ao preconceito, uma trajetória mais difícil, faz com que a gente também tenha essa vida mais difícil e só envelhece quem está vivo, né? A gente só chega à velhice se você está viva. Eu quero que vocês comecem um pouco falando sobre isso, sobre difícil a gente abrir, né, essa mesa com dor. Não é exatamente sobre dor, mas sobre como é que vocês conseguiram reverter essa estatística. Estamos aqui, eu sou uma mulher de 50 anos, temos mulheres, você está com 66, 59, Jacira? 60, 59 e 48. Como é que vocês enxergam dentro da trajetória de vocês a luta para que vocês conseguissem, sim, chegar até aqui e cultivando mais do que essa sociedade está dando para vocês? Nossa, olha, não foi fácil, não é fácil, a gente sabe isso, como mulheres pretas, mas eu também não posso dizer que eu vim da total escassez, né? Eu tenho uma família, hoje minha mãe não está aqui, mas onde ela estava, ela tem 91 anos, e uma mulher saudável, preta, resistente, cuidou da nossa formação e da nossa saúde com os recursos que tinham, da criatividade até culinária, porque mãe de 7 filhos, né? Manter essas crianças saudáveis, alimentadas, cuidando dos primeiros socorros mesmo, de sobrevivência, né? Fez com que a gente resistisse em questão física para aguentar o tranco da vida. Acho que foi bem isso. E às vezes eu me surpreendo, às vezes também, eu falo, caramba, a gente está conseguindo envelhecer, está conseguindo, com muita luta, buscar uma qualidade de vida, rever essa questão desde a alimentação, da convivência familiar, se autocuidando, trocando cuidados, para que a gente pudesse chegar aos 60, 70, 80, ou como minha mãe, a mais ainda, 90 e tantos anos. Eu acho que a gente vai descobrir isso aqui no decorrer da conversa. Claro. Jacira, como é que você avalia? Eu estou falando aqui, eu não estou falando no microfone, é muita transmissão, né? Senão eu não teria problema. Deixa eu só fazer a pergunta na transmissão.
porque vocês me ouvem, mas quem está também nos acompanhando ao vivo precisa desse microfone aqui para você me ouvir. Aí, ó, pronto, vocês trocam aí. Eu queria exatamente que você também começasse contando e refletindo com a gente que estratégias e por que caminhos você conseguiu fazer e buscar o seu bem viver e o seu conceito de bem viver. Para estar aqui hoje, viva e exalando essa energia que você exala. Bom, eu nasci em 1964. Eu acho que a minha história é exatamente como a Cristina na rua dela. Minha mãe está com 83 anos, saudável também. Nós fomos feirantes por muitos anos, mas eu sempre odiei esta função. A minha mãe dizia: a outra opção é ser empregada doméstica. Eu não sei vender e também não gosto de limpar as coisas dos outros. Então, tem mais esse detalhe. Então, eu teria que descobrir, porque eu sou a única pessoa que pensa um pouco diferente das minhas irmãs e das outras pessoas. Foi teimosia. Foi dar muito com a cara na madeira. Em algum momento também eu saí e falei: eu não vou querer viver num lugar, porque eu queria ter os livros e eu não alcançava. Né? E eu saí de casa, eu casei, eu tive filhos, e eu achei que a minha casa um dia fosse um lugar que não me cabia. E depois, com a cara bem partida, com o rabo no meio das pernas, eu voltei, porque eu descobri que não havia um outro mundo que pudesse me acolher além daquele. O mundo me ensinou que, se ali ao redor da minha família eu não conseguisse ficar, eu não caberia em lugar nenhum. Então, ali, todas as coisas que eu havia desaprendido no mundo, eu tive que retomar para mim novamente e entender que aquelas pessoas entendem a vida de uma outra forma, mas, mesmo assim, elas me têm um afeto que mais ninguém no mundo pode me dar. E aí eu voltei e consegui construir uma outra forma de me reinventar para chegar a realizar esses meus sonhos. A trajetória tem a ver com isso, com reinvenção, né? E você, como é que você, e que caminhos você percorreu para a sua reinvenção? Tá vivo é se reinventar. Eu acho que a Jacira abriu essa possibilidade de discussão para a gente. Eu venho de uma família com estrutura muito boa. Meu pai é dentista. Quando ele morreu, ele já era coronel da polícia na reserva. Minha mãe é assistente social. E eu sempre estudei em bons colégios, cursos de inglês, mas em ambiente, obviamente, majoritariamente brancos. Então, para mim, era muito difícil sempre estar nesses ambientes como quase que a única negra de todos eles. E eu criei uma estratégia, desde muito cedo, de chegar na sala de aula, de chegar no curso de inglês, sempre com a cara muito para cima. Então, eu era a metida da escola, eu era a metida do grupo, porque eu não deixaria que ninguém se ousasse a agir comigo de forma que eu não gostasse. Com racismo, obviamente, eu estou falando disso. Então, para que eles nem pensassem em me dizer nada, eu já chegava bem caruda, bem metida, bem antipática, para ninguém se ousar a me dizer nada. Então, assim, eu sempre cheguei com a cara bem para cima, em qualquer lugar, sempre. É uma estratégia que eu criei desde muito, muito nova, no balé, no jazz, enfim. Os lugares que eu frequentava, que, como eu disse, eram lugares de maioria branca. Então, a gente entrou um pouco nesse universo das nossas convidadas aqui, para a gente agora partir para a discussão do etarismo com o racismo. Porque vocês construíram essa trajetória, conseguiram se reinventar, estão aqui, mas, nesse momento da vida tão importante, tão frutífero, a gente também sente que essa pressão não baixa. Em que momento vocês... Pode ser um momento, pode ser um período da vida, uma fase que vocês sentiram que essa idade também foi um problema. Quando é que vocês sentiram que a idade era um peso para as outras pessoas, não para vocês, né? Porque, às vezes, o peso não é nosso, as outras pessoas. Quando é que você se sentiu desvalorizada por ser uma mulher madura? Quem fala primeiro? Eu sempre senti dificuldade. Eu tive dificuldade de ser criança,
Eu tive dificuldade de ser estudante, eu tive dificuldade de ser adolescente, dificuldade de ser mãe, dificuldade de ser mulher. Então, eu virei uma coisa que ninguém gosta. As pessoas dizem que é porque eu sou capricorniana, diz que capricorniano tem o coração peludo. Eu até gosto, é verdade. Porque eu não esqueço, porque eu me vingo, porque eu sou esta pessoa. Agora, quanto à idade, eu acho muito interessante. Eu olhava para minha bisavó, minha avó faleceu, eu não tinha nem 10 anos, e eu dizia assim, ai, não quero ficar velha assim igual ela é muito chata, como as coisas que eu não como. Mas a minha avó era bem ativa, mas assim, com a cabeça branquinha, ia e vinha. A minha avó, aqui em São Paulo, com todas as ruas sem asfalto, ela andava descalça, ela se recusava a se calçar, né? E ela chegava e ninguém podia perguntar para ela assim, quando a senhora fica entre nós até quando? Que ela levantava, pegava a mala e ia embora no mesmo momento. E quando a gente repara, não, quase todas as mulheres da minha família têm esse mau cesto, que às vezes a gente levanta e sai, aí para sair, estou saindo, né? E aí, quando eu vi lutando pela vida, dizem que eu envelheci, mas eu não percebi ainda. A minha mãe fala que eu não tenho cabelo branco porque eu ainda não tenho juízo, eu não adquiri. Eu não me sinto. Aí me dizem que eu tenho 60, eu ainda estou nativa aí. Puxa, eu envelheci, a minha avó tinha 60 e poucos anos, a minha bisa, e eu não me sinto. Ainda não. Completa. E você? Quando é que você sente esse preconceito e como é que você sente a cada... A gente costuma, na verdade, mapear a cada década, né? Ah, os 40, os 50, os 60, os 70. Como eu me preparo para chegar até isso? E você está chegando nos 50, né? Você já sentiu o peso do preconceito e já sentiu que você pode reverter isso e você reverte isso todos os dias? Tem um textão que as pessoas falam assim, que os 50 são os novos 30. Não, gente, os 50 de hoje são os 50 de hoje. Eu tenho um exemplo muito clássico, não sei se todo mundo que conhece a banda baiana System, que é uma banda baiana. Eu estava em pleno carnaval, com meu bom short, com meu bom top, de cabelo grisalho, que eu comecei com eles aos 15 anos. E aí eu passei, aí meu marido, que também tem dreads, cabelo grisalho, aí uma menina, eu de costas, ela falou, calma, 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 no meio do trio, no meio da confusão, no meio do carnaval, e a menina falou, calma, 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 tem uma senhorinha passando no meio do bloco. Eu falei, querida. Então, assim, eu acho muito importante, eu com 48 anos, estar nessa mesa, porque é importante a gente falar do envelhecer, da longevidade, antes de chegar lá. Antes de chegar aos 60, antes de chegar aos 70, a gente precisa começar a falar sobre isso antes de estar lá. Quando eu completei 45, há 3 anos, foi quando eu meio que comecei nesse meio de digital influencer, eu me senti, naquela época, a mulher mais incrível desse mundo. E não havia ninguém que pudesse me dizer o contrário. Então, assim, 45 para cima, amor, é só ladeira acima. Ladeira abaixo aqui não tem, amor, é ladeira acima. É uma boa perspectiva. Então, essa questão da idade na minha família é engraçado, eu não consegui sentir. Eu tive um pai, que agora não está com a gente, já faz alguns anos, por exemplo, que ele sempre teve cabelo branco. Então, eu está velho, mas meu pai era ativo, meu pai era entalhador, um super profissional, estava sempre trabalhando. Minha mãe também é uma senhora hoje com 91 anos, amanhã faz 91, e também uma mulher que sempre teve cabelo branco, desde que eu me lembro, assim, lá com seus 50 anos. E eu também sempre achei. Tem uma tia que vive nos Estados Unidos, que é a tia Elza, que é a minha inspiração. Uma mulher altiva, sempre grisalha. Então, é engraçado. Você sabe que eu sempre aumentei a minha idade. Eu passei agora a falar que eu tenho 65, porque eu fui fazer a conta ao contrário e fiquei assustada, que o tempo não é mais o mesmo de quando
Eu falava, ai, quantos anos você tem? Ai, já tenho 40, ai, já tenho 60. Ai. Agora eu falei, não, calma, eu paro aqui nos 65 e vou falar ano a ano, porque para chegar aos 90 está logo aí, né? E eu quero fazer muita coisa, então parei de fazer essa conta. Mas o envelhecer, para mim, não é uma questão física, não é uma questão de cabelo, não é uma questão de vestimenta. Para mim, envelhecer é o quanto eu estarei acompanhando o que o momento me traz, né? É lógico, eu não quero ser uma garotinha de 20, porque eu sou uma mulher de 65, mas eu tenho uma neta de 10 que eu fico antenada de ver os movimentos, de ficar antenada quanto dos meus valores precisam ser reavaliados, ou quantos dos meus preconceitos também precisam ser revistos. E junto com isso, ela com 10, que é a minha referência de menos idade, seria ela, e junto com a minha mãe, de 90, que também está aprendendo a lidar com várias linguagens, com várias possibilidades de relações afetivas. Eu falo, cara, é muito bom viver e envelhecer também. Eu quero envelhecer aprendendo, eu quero envelhecer trocando. Eu acho que eu tenho conseguido fazer essa troca com a juventude. E quero envelhecer com a possibilidade de também mudar, se for possível. Eu acho muito duro quando eu falo, ai, sempre foi assim, agora é assim. Não, sempre foi assim, agora pode ser diferente. Eu busco isso, eu acho que eu faço esse caminho o tempo todo, até com os meus filhos, né? Hoje eu tenho um filho maduro, com mais de 38 anos, a outra 36, mas eu falo, cara, eu pensava assim, que tal? Eu estou pensando diferente. Aí eles falam, pô, mãe, valeu. Às vezes manda uma carinha, né, que é por WhatsApp agora. E eu quero muito isso, eu quero muito buscar a possibilidade de envelhecer me atualizando. Acho que é isso. Vocês puxaram essa questão desse se preparar, né? Você puxou essa história. A gente precisa falar do envelhecimento hoje para a gente se preparar. De alguma forma, que preparação é essa? Se dá para falar sobre essa preparação? Ou isso, também vocês podem falar de uma forma mais filosófica, que preparação é essa para você chegar a envelhecer? Como é que vocês se imaginaram na idade que vocês estão hoje? Se dá para pensar nisso, como é que vocês se imaginaram e se a imagem que vocês têm hoje de vocês é a imagem que vocês imaginaram nesse pensamento? Essa menina olhou e pensou, como eu seria aos 66, como eu seria aos 48, como eu seria aos 59 anos. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre como é que vocês estão se preparando para isso. E também, estamos aqui falando dessa força de vocês, mas onde é que está o calcanhar de Aquiles? Onde está a armadilha que você não quer cair? No climatério. Aí, ó. Um grande surto, climatério, menopausa. É uma questão que vai chegar no envelhecer, isso é fato. Ninguém pode correr disso. Claro que tem muitas mulheres que não sentem absolutamente nada. São poucas, pelo que eu tenho visto. Então, climatério, hoje em dia, é um assunto que me pega gostoso, assim. Eu acabei de fazer minha reposição hormonal, tem uma semana, estou esperando começar a fazer efeito, mas o envelhecer e o climatério que vem com ele é um grande surto, porque são 565 sintomas e ladeira acima. Os sintomas do climatério são bem complicados e a gente precisa começar, inclusive, a falar também sobre isso. Porque as mulheres não falam sobre climatério, porque falar sobre climatério é um atestado de velhice, é um atestado que você envelheceu, que você não pode mais reproduzir, que você não tem mais tesão, que você está cansada sempre. Então, assim, é uma série de questões que vêm com o climatério, com a menopausa, o que destroem com a mulher. Então, falar do climatério para também as mais novas entenderem que, quando começarem os primeiros sintomas, procurar médico, procurar se tratar, procurar ver a melhor forma de viver, é importantíssimo. Então, uma das formas de você envelhecer bem, a mulher principalmente, é saber que o climatério vai chegar, que a menopausa vai chegar, mais cedo ou mais tarde, e você precisa estar pronta para recebê-lo, e receber bem. Claro, é olhar para esses ciclos, né? Saber que esse ciclo vai chegar e se preparar. E você está se preparando para quê, hein, Jacira?
Olha, eu já cheguei. E quando cheguei, um calor dos infernos. Sabe o que você está falando com a pessoa assim? De repente a pessoa está falando e o calor está subindo, o calor está subindo. Mas eu estou com ódio dessa pessoa que está falando. Eu quero matar ela. Aí você está com uma roupa dentro do carro, no carro da frente, uma desgraça. A roupa não sai, a roupa colou no corpo. Aí você tira. Aí você tirou. O que você estava falando mesmo? Aí começa o frio. Aí vem o frio subindo. Aí vem na mesma proporção do calor. Aí você, cadê a roupa que eu tirei? Meu Deus, cadê? Aí você... Estou assim, num período... Eu não sei descrever. Só que tem uma questão. Eu renasci, porque com 30 e poucos anos eu perdi a função renal por conta da quantidade de remédios que eu tomei na infância. Eu comecei com um remédio psiquiátrico indicado pela escola, com 9 anos de idade, porque disse que eu era hiperativa e que eu era muito mal criada. Naquela época também já se consertava com remédio, né? Ou era isso, ou era o Franco da Rocha. Então, por conta do excesso de medicação, eu perdi a função renal. Então, quando eu cheguei nessa parte, doutor Manuel, meu médico, ele disse, não é indicado para você uma reposição hormonal, porque você já perdeu o rim, mas você tem um fígado. E a reposição, tem que tomar cuidado com o que o capitalismo da alopatia quer para nós, controlar os nossos corpos. A partir daí, eu tive que começar a estudar as minhas condições, o que eu poderia fazer para lidar com todos aquelas questões. Uma questão que muito me abalava era a candidíase. Precisa-se falar sobre a candidíase. É muito difícil você encontrar um ginecologista que diga para nós que a candidíase é uma questão digestiva por conta da imposição da nossa alimentação, através do leite, do açúcar e de carboidratos, que são distribuídos pelo universo, porque o mundo só planta milho, arroz, trigo, soja e cana. Nós comemos aquilo e os derivados dele. Nós estamos passando por uma fase do ultraprocessado. O mundo está fazendo esta virada. Nós estamos comendo uma carne de plástico e orientados por um veganismo que tem uma dieta que não cabe na mesa de quem é mãe solo. Eu não posso alimentar os meus filhos daquela forma. A carne que eu compro está envenenada. Então, a gente não tem tempo para parar nisso. Quando eu parei para pensar que eu estava tendo tudo isso, eu comecei, ao mesmo tempo, sentir muitas dores. E aí também eu já tive que fazer uma cirurgia de tireoide. E tudo isso está ligado a muitas questões. Então, eu decidi, eu não tenho indicação para transplante, mas eu precisava criar os meus filhos. E eu pedi a Exu, eu preciso de pelo menos mais 20 anos, porque a minha família não pensa como eu. Se eu tivesse morrido há 28 anos atrás, o que teria sido dos meus filhos? Não que eu seja a melhor pessoa, mas não seria a melhor indicação, ao meu ver. Então, o que acontece? Eu entrei para um estudo do meu próprio corpo. Eu tirei todos os processados, eu tirei tudo que é embutido, e eu fiquei besta, porque eu deixei de ser hipertensa, eu deixei de ser diabética, quando a maioria das pessoas da medicina dizem que isso é impossível. E aí eu comecei a ver que eu não posso comer qualquer carboidrato. E aprendi uma coisa espetacular, que a gente vive num país onde se diz que tudo é raiz. E raiz é só a bardana, o nabo e a cenoura. Todo o resto é cheio de carboidrato. Até mesmo a batata doce, que se distribui como uma coisa muito boa, ela não é indicada. E cada um tem que pensar o seu caso, de acordo de onde ele veio, né? Então, quando o médico me disse, você não vai poder fazer essa reposição, e eu não indico para ninguém. Aí eu tive que buscar outro caminho, né? Eu faço agora 30 anos de hemodiálise. E todos os anos, eu comecei a notar quando os médicos começaram a comemorar. Eu sou uma pessoa que faz tratamento pelo Hospital das Clínicas e eu estou bem. Aos 60 anos, vou completar esse ano, fazendo hemodiálise.
e na menopausa. Eu sou uma pessoa que teve tuberculose, eu sou uma pessoa que teve várias coisas. Eu estou super bem, melhor. Eu tenho umas fotos de como eu era antigamente e como eu sou agora. O quanto eu mudei depois que eu comecei a reparar o que desce por aqui. Vocês trazem para a gente esse conceito do bem viver, né? Que é você estar integrado à sociedade, à comunidade, é pensar o que você come, é pensar os seus afetos, as suas relações, a sua saúde mental. E a gente vive nessa sociedade dos ultraprocessados, realmente. Os nossos avós não comiam como a gente come, né? E talvez esse ensinamento ancestral também é algo que a gente precise se aproximar. E os seus caminhos, Cris? Olha, os meus caminhos, eu achei que eu nunca... as minhas armadilhas também. Eu nunca achei que eu via fazer exercício físico e falava, ai, meu Deus, estou ótima, estou ótima, estou ótima. Então, eu acho que quando você chega nessa maturidade, nessa idade, para manter saúde, você vai ter realmente que buscar as condições físicas, né? Resistência. Porque eu acho que abre a possibilidade de você ter mobilidade. Engraçado, eu nunca tinha pensado em mobilidade. Eu tinha aprendido que corpo é movimento, mas eu achava que movimento era ir até lá, voltar, cuidar disso, cuidar daquilo. Hoje não, hoje eu vejo que o corpo ele precisa você parar, olhar para ele, fazer na sua casa, onde você quiser fazer, mas pôr ele em movimento. Eu tenho posto meu corpo em movimento e confesso que demorei. Mas os benefícios são grandes. Saí já da menopausa, agora eu estou numa nova fase, que é a fase da sexualidade na terceira idade, né? Na melhor idade, ou qualquer idade que seja. Eu acho que a gente precisa também falar um pouco dessa vida sexual dessa mulher, que muda completamente. O tesão, tão falado dos 20 anos, não chega aos 65, ele vem de outra forma, ele vem no afeto, ele vem no contato do companheiro, o cuidado do companheiro com você, ele vem de você também falar para este companheiro o quanto mudou todo o processo, né? Eu brinco, eu conto uma piadinha, mas é bem sério, assim. Eu lembro que quando eu tinha 23 anos que eu casei, o meu ginecologista deu para mim e para o meu parceiro, eu nunca tinha visto naquela época, em 82, a Kama Sutra, né? Então tinha várias posições. Eu achei o máximo, assim. Ai, cara. E eu brinco que a gente brincava de fazer aquilo, todas as possibilidades. Hoje a gente dobrou o papelzinho, e foi hoje há algum tempo, e a gente então está redescobrindo essa nova maneira de se relacionar. Eu acho gostoso pensar, e os homens pensarem junto com a gente, ou qualquer outra relação que não seja hétero, que seja quais forem, como que esse corpo vai respondendo aos estímulos, né? E ele precisa ser bem cuidado, não só por você, quanto pelo seu parceiro. Esse eu acho que é um caminho que eu gosto muito de falar, porque a gente também nega na terceira idade a sexualidade, sabe? A gente tem a coisa, agora virou vó, vira tia. Não, a gente quer transar, a gente quer beijar, a gente quer namorar, a gente quer fazer tudo. Uma vez eu ouvi uma frase horrível, machista, um rapaz falou assim, o triste não é ser avô, o triste é dormir com a avó. Eu falei, parou, né? Agora. Porque não, é ridículo isso, né? Mas ainda temos homens que pensam desse jeito. Então, é legal a gente desconstruir a sexualidade na terceira idade, sabe? Eu acho que ela vem de uma forma, sei lá, mais gostosa, não é mais gostosa, que foi muito gostoso aos 22, 23, mas ela vem de uma forma mais serena, mais duradoura e realizadora também, tanto quanto. Mas você fez uma outra pergunta, acho que eu não respondi. Não, mas eu acho que eu posso passar para você também, mas é muito interessante que a gente está aqui se ouvindo e se complementando, porque a gente falou de alimentação, falou de sexualidade, estamos falando de menopausa, estamos falando na possibilidade de envelhecer, mulheres negras envelhecendo dentro dos seus caminhos e da sua trajetória de vida. E é isso que eu percebo aqui, que cada uma tem a sua,
tem o seu approach, a sua estratégia. Falta pouco para terminar a nossa mesa, porque passa rápido, né? Deixa eu ver quanto. 10 minutos. Mas eu ia fazer mais algumas questões, mas eu queria abrir para vocês. Alguém tem uma questão para as nossas painelistas? Querem pensar? É só levantar a mão e fazer alguma observação e perguntar sobre envelhecimento, bem viver para as nossas painelistas. Alguém? Todo mundo só prestando atenção? Opa, ótimo. Eu vou levar o microfone até você. Obrigada por todo esse conhecimento que vocês estão nos trazendo agora, toda essa troca. Eu sou psicóloga, trabalho com mulheres, e eu justamente queria fazer uma pergunta para vocês sobre saúde mental, né? O que vocês poderiam dizer para a gente, de como que a gente pode chegar lá, né, na idade de vocês, envelhecer também, com saúde mental? O que vocês poderiam nos dar de dicas nesse sentido? O que é saúde mental? Ah, louca. Que saúde mental? Aonde? Não tem. Saúde mental é cuidar. Eu não faço terapia. Mas deveria fazer, inclusive. Não aconselho aqui a ninguém. Mas é um grande surto, né? A gente está vivendo num mundo bem louco. O que me salva muito é a atividade física. Você está falando de mobilidade, e eu sempre falo isso, eu prego a palavra da atividade física. Não fazer atividade física não é opcional. O ideal é a gente achar uma atividade física que a gente goste muito, muito. Eu amo fazer bike indoor. Eu entro na sala louca, saio mais louca ainda, eu grito mais do que tudo na vida. Musculação não é uma atividade que eu ame, mas é preciso fazer. Então, por exemplo, uma coisa que pode salvar a saúde mental é praticar atividade física, que vai salvar a saúde mental, a saúde física também. Eu estou aprendendo essa parte física, de verdade, estou voltando. Agora, a saúde mental, eu faço terapia, acho importante a terapia, e eu gosto de me desafiar, então eu faço terapia, eu já fiz terapia com todas as faixas. Eu tenho já tive terapeutas muito jovens, homens, mulheres, maduras. Eu tive uma terapeuta que eu a escolhi, porque quando eu nasci, ela já era terapeuta. Falei, ai, que legal fazer com ela, porque ela passou por esse período, né, de vida que eu ainda nem sabia o que era terapia, e ela pode trazer um contexto histórico mesmo, de como eu, mulher preta, Foi maravilhoso. A Lucinha, chamada de Lucinha, era assim, fazendo terapia com a minha avó. E era muito bom, porque a gente separou essa relação de afeto, de vó, mas o que ela me trazia me puxou muito, assim. Então, eu gosto da terapia, acho fundamental. Eu estava com uma jovem que falou que não namora com nenhum homem nem mulher que não seja terapeusado, porque todo mundo vem com uma construção, né, gente? E a gente precisa também parar para reconhecer as nossas dores e para também conseguir caminhar de forma saudável. Eu acho terapia fundamental. Fundamental. Bom, eu iniciei muito cedo com um psiquiatra me dizendo que era imprescindível que eu fosse medicada. O tempo passou e acrescentaram à minha vida mais 3 remédios. Depois que eu comecei a fazer hemodiálise, o meu médico me encaminhou para um outro psiquiatra, o Dr. Ricardo. Ele foi tão importante para mim que eu não esqueci mais o nome dele. E ele me disse por que eu tomava Lexotan, Diazepam e esqueci o terceiro. Ele disse por que essas 3 medicações, e eu fui explicando para ele que foi acumulando a partir do processo da minha vida, e ele me disse que eu não havia percebido que eu não deveria dar a importância que eu dei no transcorrer da minha vida ao que as pessoas diziam de mim. E ele me disse uma coisa, da psiquiatria do Hospital das Clínicas também. Ele falou, todos os dias nós recebemos aqui várias pessoas com esses mesmos sintomas que o seu médico te encaminhou. Ele vem, trazido pela mão do tutor, e aqui a gente trata, dá 3 refeições por dia, a gente respeita ele, e aqui ele melhora. Aí ele tem alta, e ele volta para casa. E alguns dias depois ele volta novamente em crise. É nítido que ele precisa dizer não para alguém.
É nítido que você precisa tomar conta desse teu corpo. E é nítido que você precise desmamar todos esses remédios que você toma. E quem sabe voltar a estudar, agora que você teve que aposentar por conta da hemodiálise e tal. Mas eu vou estudar o quê? Eu vou estudar para quê? Ele disse, estude você. Você é a sua faculdade. Estude você mesma. E aí ele disse, do que você gosta? Eu disse, eu gosto da mitologia grega. Ele disse, talvez a sua mitologia seja outra. E eu tinha 2 consultas com o Dr. Ricardo por ano. E eu vi que aquilo que ele estava me falando era bacana, era importante, mas eu estava muito presa. Eu tinha 30 anos de medicada. Eu estava legal sendo domada. E dizendo, para mim, acabou, eu não vou escrever, eu não vou fazer nada mesmo, estou criando os filhos, estou me resolvendo enquanto as questões que estão aí. Mas a cabeça tinha outras dívidas, outras cobranças. E daí, quando eu resolvi voltar a ler, nesse mesmo tempo caiu nas minhas mãos um livro que chama Meu Pé de Laranja Lima. E ele me fez voltar ao quintal da minha mãe e buscar ali uma infância que eu perdi. Era a minha cura. Eu já estava fazendo terapia, eu fiz terapia por muitos anos, depois eu fiz análise, hoje eu me analiso no espelho, porque a gente também tem um momento que, no meu entender, eu preciso pausar. Você precisa entender, porque você vai ao médico, nem tudo você fala para o médico, o analista também não é diferente, aquilo onde eu não presto, eu também não conto. Então, eu fui 10 anos para falar mal da minha mãe e das minhas irmãs. E aí, depois, o resto... Eu lembro quando eu fui fazer análise, eu sentei e falei para ele assim, então, a minha mãe... Aí ele falou assim, levanta, entra de novo. A sua mãe não vai entrar aqui. Eu quero saber o que você faz com as coisas que te dão. E numa terapia em grupo, eu ainda não havia empreendido. E ali as pessoas falando, e eu disse assim... Eu não cheguei aonde eu cheguei, porque a minha mãe sempre me impediu de fazer várias coisas. E é bom colocar várias pessoas no mesmo parâmetro, sem ser só o profissional e a pessoa que está mediando, porque aí a culpa fica no meio de nós. Você não tem a quem culpar. A pessoa falou assim para mim, mas o que foi que a sua mãe não deixou fazer, que você também fez? Ah, deixa de ser mentirosa, eu fiquei com ódio daquela mulher. E aí depois o terapeuta falou... Às vezes, aquilo que a pessoa fala e que dói na gente, a gente precisa reavaliar, porque, às vezes, a pessoa está certa. Tem que fazer o exercício. A análise e a terapia não é só para a clínica. Tem que ter a lição de casa. Quem vai dar, como diz a minha mãe, tem que levar o saco para trazer. A gente não é só nem bom, nem ruim. A gente não é só luz e sombra. E a gente vai criando umas coisas que depois a gente tem que se livrar delas. Mas depois você precisa entender o processo de entender quem foi que correu por você quando você não valia lá muita coisa. Quando você é muito pequeno, quando você não valia muito, que assim, a sua opinião não valia. Né? Então, lá atrás, o que essas mulheres fizeram por mim, e eu só fui entender isso quando eu falei com uma psicóloga, Roberta Federico, do Rio de Janeiro, que fala da psicologia africana, e ela fala da necessidade de nós fazermos as pazes, irmãos mais velhos e irmãos mais novos. A gente precisa começar a fazer isso no ciclo familiar para que a nossa família pare de diminuir, para que a gente pare, por causa de picuinha, ficar brigando com um e com outro e diminuindo o tamanho da nossa família. Está na mão de quem mais entende, entender que essa ignorância tem que ser dissipada. Isso através da terapia, através de várias questões, para que a gente diminua essa questão que era um ranço antigo. E quando você lê os livros africanos, igual tipo o Amadou, ele fala muito da mãe, que a mãe dele se parece muito com a minha. Eu falei, está falado. Não é mais assim. Não é mais assim. Você precisa avaliar. Esse falado não funciona mais, senão você vai ficar sozinho. Olha aí. Temos muitas, né, possibilidades e temos mais 5 minutos, mais 3 minutos para uma última pergunta. Desculpe. Manuel, por favor. Oi? A gente vai levar o microfone até você. Mas vai dar 2 minutos.
Moças, é um prazer muito grande ouvir vocês. E boa parte das doenças que vocês têm são causadas por nós, homens. E a gente não pode ignorar esse fato, seja como filhos, que dá dor de cabeça, como maridos ou somente homens. Queria que vocês assim nos dissessem como que nós, homens, podemos entender melhor os ciclos da saúde das mulheres e como podemos também explicar aos nossos filhos que terão as suas mulheres e nós não queremos que eles também adoeçam elas como nós adoecemos vocês. Mas é uma questão que tinha que estar aqui na mesa, né? Bem rápido, porque 2 minutos não dá para muita coisa. Eu acho que os homens vão ter que quebrar o preconceito, ir para a terapia e buscar de verdade, assim como nós mulheres corremos atrás de toda esse movimento de nos autoconhecer, vocês conhecerem, conversar com as mães, quem tiver, com a avó, com o vô, com a tataravó, e poder fazer uma peneira aí e falar, espera aí, o mundo mudou, eu também preciso mudar. Porque não vai dar para a gente ensinar tudo, porque a gente também está aprendendo junto no caminho. Mas eu acho que é o caminho. Vão para a terapia, homens. Param. Fazem terapia com homem, com mulher, com quem quiser. Mas façam para se auto-ver, para se rever. Acho que é isso. Eu acho que é preciso entender que a mulher não carrega mais o mundo nas costas sozinha. Quando fala, que meu marido me ajuda em casa. Ajuda não, é obrigação, amor. Você vive juntos no mesmo lugar. Então, não é ajuda. Faz tanto quanto. Mulher trabalha tanto quanto. E faz o serviço de casa, por exemplo, tanto quanto os homens. Então, é isso. É entender que a mulher hoje não carrega mais o mundo nas costas sozinha. Eu acho que essa questão é essa. Mas também tem um ponto que é mais embaixo. Quando a gente aprende as coisas, é quando a gente está muito pequeno, é quando a gente é criança. É ali que esses valores são colocados na gente. E ali a gente está tendo essa educação que é hegemônica, que é patriarcal. Ainda não houve uma ideia ainda melhor para o estado de melhora dessas escolas hegemônicas. Não é só a escola, eu estou saudando a escola como referência. É lá na infância que a pessoa está, ou vai numa reunião de homens, ou está no jogo de futebol, ou está em outro lugar, e a gente ouve várias coisas dos homens querendo que os meninos sejam super machos e que as meninas sejam super submissas. Então, a menina é bonitinha e é princesinha, que está no hábito agora, né, tudo é princesinha até enquanto ela agrada a família. Porque a hora que ela começar a meter o pé na porta, como eu fiz, ela deixa de ser princesa. Ela vira outro bicho. Então, é sobre isso. Se a educação não melhorar, se a gente não lutar por isso, a gente vai ter que ficar educando marmanjo a vida inteira. Eu não tenho tempo. Não tenho. Estamos falando sobre o tempo, né? E essa foi a nossa mesa sobre longevidade negra e bem viver, envelhecer é um privilégio. Pensando também aqui com vocês que estar juntos, a coletividade também faz com que a gente chegue mais longe. Eu estava ouvindo, inclusive, um podcast que o Emicida está fazendo, e no episódio da Dona Ivone Lara, aqueles sambas contados, tem uma questão muito interessante que o samba como saúde. O samba como saúde é a gente colocar todos nós em roda, é a gente cantar junto, é a gente celebrar quem somos nós, é celebrar a nossa ancestralidade e é entender que a nossa coletividade vai fazer a nossa saúde. Essa resistência também vai fazer a nossa saúde. Então, nós estamos hoje aqui também promovendo, a partir da nossa discussão e da nossa festa, saúde para a nossa comunidade. Muito obrigada para vocês, muito obrigada a todos os presentes. Viva a Feira Preta! Viva a comunidade preta! Muito obrigada, Vládia, obrigada, Dona Jacira, muito obrigada, Cristina Mendonça. Para tirar aqui a foto. E tem mais, hein? Fiquem por aí.